Muita alegria que me encontro pela primeira vez no ano de 2023 aqui com vocês. Eu estava conversando quando eu cheguei aqui com o seu Luiz, de como eu vim chegar aqui no GECAL. Eu acredito, o seu Luiz ele não lembra bem a data, mas eu acredito que tenha sido há uns 10, 15 anos atrás, que eu vinha todo final de semana aqui e ficava procurando uma casa espírita. E aí fui acolhida por essa casa, a qual eu agradeço por me acolher, por essas portas abertas, por essas pessoas tão carinhosas, alegres, algumas que inclusive já se foram, já partiram, estão esperando a gente lá no mundo espiritual. Mas também queria dar os parabéns a vocês, porque pleno sábado, quente, de sol, nessa nossa linda Itaipuaçu, que está cada vez mais linda, né? Num dia de um jogo de futebol, de um grande time, que eu vim até em homenagem a ele, apesar de não ser torcedora dele, meu time nem é um time bem conhecido, bem famoso, vamos dizer assim. Mas vocês estão aqui para dividir com a gente um estudo. Aqui ninguém é palestrante. Palestrante é Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, né? Sandra Borba e outros tantos. Nós aqui somos estudiosos e a gente gosta, né, de juntos conversar sobre esse assunto que eu escolhi. Por que eu escolhi esse assunto? Primeiro, porque eu adoro estudar as leis morais. Vocês sabem em que parte do livro espírita, do livro dos Espíritos, está as leis morais? Qual a parte do livro dos Espíritos? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Já estou dando chance, hein? Está na terceira parte do livro dos Espíritos. Para quem vem, tem alguém aqui de primeira vez? Não? Não. Então todo mundo conhece um pouco a doutrina, pelo menos de folhear, ou de ler, ou de estudar, ou de ouvir. Então o livro dos Espíritos é o livro base da doutrina espírita. E é dele que originou todos os outros livros espíritos que a gente chama, que a gente chama Pentateuco Kardeciano. Então a terceira parte, que é do livro dos Espíritos, que começa nas leis naturais, cuja primeira lei é a lei de adoração, que hoje nós vamos compartilhar alguma coisa, deu origem a um belo livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. É importante a gente destacar que o Evangelho é segundo o Espiritismo, porque Kardec, como estudioso e sábio, ele escolheu pontos importantes, indiscutíveis dos evangelhos para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo são passagens que Jesus deixou nos outros evangelhos, estudados aos olhos, ao véu da doutrina espírita. Então, as leis morais, que é essa terceira parte do livro dos Espíritos, deu origem a este livro. Então vocês veem que não é muito simples, mas é importante a gente ter esse conhecimento. Segundo, esse capítulo das leis morais, que está no capítulo 2 da terceira parte do livro dos Espíritos, ele vai da pergunta 649 à pergunta 673, ou seja, são várias perguntas, que para a gente em 50 minutos, em cada pergunta a gente já perde um tempo. Então nós tivemos o cuidado de buscar pensar as mais importantes, as que a gente tem maior afinidade, para nós conversarmos. Mas fica o convite aqui a todos vocês, depois, com calma, pegar lá o livro dos Espíritos. Quem não tiver, não tem problema, na internet tem PDF, baixa o livro e
vai lendo devagarzinho, porque Kardec era tão mestre que neste livro ele faz perguntas e respostas. Pergunta que ele fazia à espiritualidade e resposta que foi dada por vários espíritos. Espíritos que são seres desencarnados, ou seja, que tinham um conhecimento e que esses espíritos eram católicos, eram evangélicos, eram espíritos estudiosos, eram filósofos e que respondiam. E ele juntou essas respostas e colocou aquilo que ele achava mais lógico, mais certo. Então, as respostas não são dadas por Allan Kardec, são dadas pelos espíritos, que somos nós depois de encarnados. Ou seja, quando nós estivermos no mundo espiritual, mas quando a gente caminhar ainda um bocado, né? Porque a gente ainda está naquela fase lá de aprendizado, então a gente ainda não é capaz de responder com fidelidade, com todo o conhecimento que Jesus nos deixou a essas perguntas. Por isso que nós estamos aqui, todos aprendizes da doutrina espírita. Então, a lei da adoração, como eu falei para vocês, é a primeira lei. Ele considera a anterior à lei natural, né, que é a lei divina, que eu vou lembrar vocês. Sabe uma perguntinha do Livro dos Espíritos que diz assim: onde está gravada a lei de Deus? Que pergunta é essa mesmo? Depois vocês vão pesquisar, que eu não vou dizer. Está escrito assim: a lei de Deus está em nossa consciência. Então, se as leis de Deus estão em nossa consciência, nós conhecemos a lei de adoração desde a primeira vez que nós encarnamos, porque não há um ser na natureza que não tem a noção do adorar. Vocês têm ideia do que é adorar? O que é adorar? Ninguém tem ideia? Gente, nós estamos aqui conversando. Pode chutar, eu não vou brigar com ninguém, não. Rendeu uma homenagem? Rendeu uma homenagem, muito boa. Mas, conectar com Deus. olha só, amar muito. Então, se a gente pudesse definir facilmente, a gente diria que adorar é amar exageradamente, né? É uma coisa assim grande, grandiosa, que para nós, seres ainda imperfeitos, fica difícil, porque nós não sabemos ainda amar. Imagina um amar enorme, né? Um amar grandioso. Então, quando a gente vai procurar, pode ficar aqui, no Aurélio, ele diz o seguinte, que adorar é cultuar, venerar e amar incondicionalmente. Então, a gente fala cultuar por quê? Porque a gente vê desde os nossos primórdios, lá da antiguidade, que havia o culto aos deuses, né? O sacrifício aos deuses, aquela ornamentação enorme, desde lá bem antigo do que a gente pode estudar e ler na nossa história. Sempre o homem cultuou uma divindade, venerou das formas mais variadas possíveis, né? Cultuou matando um bezerro, cultuou sacrificando uma criança, que a gente lê isso no Velho Testamento, cultuou simplesmente de pensamento, cultuou se isolando e tentando entrar em sintonia com o mundo espiritual. Há diversas formas da gente fazer esse culto, esse venerar, esse amar incondicionalmente. E aí a gente faz um pequeno paralelo. Jesus nos deixou a lei maior, que era amar a Deus, amar a nós mesmos
e amar aos nossos semelhantes. Aí a gente poderia resumir esse amor incondicional, né? Então sempre existe um convívio, uma troca entre o homem, uma divindade, um Deus, um Jesus, um anjo, um santo, quer? Sempre existe essa troca, né, no ato. Pode passar. Aí lá na pergunta 649 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? A gente pode até pensar assim, ó, adoração. Então, o adorar é uma ação, tá? É uma ação. Então, não adianta dizer, eu adoro. Você vai fazer um movimento íntimo para adorar, para amar. Então, isso requer uma mudança, uma transformação. Então, os Espíritos respondem a Kardec: na elevação do pensamento a Deus. Olha só, elevação do pensamento a Deus. Aí já começa algumas palavrinhas, né? Pensamento, né? Que depois a gente até destacou essa palavra. O que nós estamos pensando agora? Por exemplo, eu posso estar pensando no que eu estou falando, eu posso estar pensando no ventilador que está me incomodando, eu posso pensar no jogo que está ocorrendo. Os nossos pensamentos pululam. Aí, os que seguem o ramo do budismo, fazem a meditação, eles dizem assim: você tem que esvaziar o seu pensamento. Gente, vocês já tentaram? Mas nunca é tarde para tentar. Eu tive um facilitador em meditação, e aí ele dizia: eu sei que você está pensando agora. Eu falei: já. Então ele falou assim: esquece, vê o pensamento chegar e manda ele embora. Vem outro pensamento, manda ele embora e volta. Então é um ciclo, vamos dizer assim, é um ciclo que você vai treinando o seu cérebro, né? E aí nós vemos que aqueles monges, aqueles que cultuam essa forma de meditar, de entrar em sintonia com o superior, eles ficam horas meditando. Se eu ficar 20 minutos, eu já começo assim. Dói aqui, dói acolá. Então, isso tudo é porque nós estamos num caminhar, num transformar. Então, meditar faz parte do adorar. Por quê? É a forma que você vai buscar o seu pensamento tranquilo, sereno, paz. É difícil, muito difícil. Então, é elevação de pensamento a Deus. Ai, mesmo, Deus, o que é Deus? Deus é um homem velho sentado numa poltrona. Não. Veja bem, cada um de nós tem uma ideia, tem uma visualização. Inês, eu digo para vocês, para mim, eu vejo Deus na natureza. Eu não consigo imaginar um Deus. Eu já até, como eu vim de religiões que cultuava aquele homem sentado na cadeira, de vez em quando vem aquela ideia, né? Mas eu vejo o sol, eu falo, obra de Deus. Eu vejo um animal, obra de Deus. Eu vejo uma criança, obra de Deus. Então eu tento buscar, isso sou eu, mas cada um vai ter a sua forma de elevar o seu pensamento a Deus. Tem gente que bota uma música, tem gente que acende uma vela. Nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esses ornamentos. Deixe pela adoração aproxima o homem à sua alma. Então, nós nos aproximamos de Deus quando nós fazemos essa elevação de pensamento. Então, quando nós buscamos dentro de nós elevar o nosso pensamento, sair do dia a dia, das dificuldades, das doenças, das brigas, das discussões, vamos fazer
né, aquilo que a gente sabe, do nosso dia a dia, e buscar ver sempre a presença de Deus. A gente vai comentar aqui durante essa reunião que tem várias técnicas e cada um vai descobrir a sua, individual. Pode passar, Carlos. Então eu destaquei aqui 3 palavrinhas básicas para o adorar. Então, primeiro, como diz lá na pergunta 649 do Livro dos Espíritos, é o pensamento. É essa ideia que surge em nosso cérebro e que nós vamos buscando elevar, vamos dizer, transformar esses pensamentos em algo superior, acreditando em alguém que nos quer bem, que nos ama incondicionalmente, que é nosso Pai, né? Então, dessa forma, é esse nosso pensar. Eu botei sentimento, porque o nosso pensar vem com um sentimento. Nós somos seres humanos que vivemos de sentimentos e emoções. Normalmente, a gente se deixa levar pelas emoções e nem sempre a emoção é muito agradável. Então, às vezes, nos desequilibra, gera ansiedade, gera medo, e aí vai gerando sentimentos não bons para o nosso espírito, que é a raiva, a mágoa, o desespero, porque tudo isso vai gerar o quê? Um desequilíbrio em nosso ser, que somos seres divinos, somos luzes, e o nosso desequilíbrio gera o que em nós? Doenças. Doenças que vão se refletir normalmente no corpo físico. Então, se a gente tiver um pensamento positivo, buscar programas que nos elevem, buscar ouvir coisas boas, caminhar, nós estamos orando. Porque a gente não ora sentado, não, a gente ora caminhando, a gente ora sentado aqui, a gente ora acariciando um animal. Isso é orar, se a gente tiver com bom sentimento. Então, esse orar na nossa vida diária não é o se enclausurar, não, né? Porque você sabe que tem a clausura, e que aqui no Livro dos Espíritos fala na contemplação, é aquele que vai lá para o morro, lá não sei aonde, entra numa parede e fica lá. Aí é fácil, né? Por quê? Porque você não tem nada externo que possa te desequilibrar. Agora, quando você vive num mundo onde nós vivemos com tantas coisas que nos tiram do eixo, é difícil se manter nesse eixo. Mas nós somos capazes. Basta que a gente use a nossa consciência. Por quê? É na consciência que estão as leis de Deus. E aí nós podemos ter uma consciência de sono, como diz o nosso companheiro Divaldo Franco, ou uma consciência desperta. O que é uma consciência de sono? Quando a gente está com sono, a gente está mole, a gente está dormindo. Então, está tudo bom, deixa a vida me levar, deixa acontecer, né? É assim. Essa é a consciência de sono. É aquele que não quer despertar para ver o irmão que está sofrendo mais do que ele. É aquele que vê só o seu umbiguinho. Eu sou um pobre coitado, eu sou isso, eu estou passando por isso. E esquece que tem alguém do seu lado que precisa do seu olhar, do seu amparo, do seu aconchego, do seu sorriso, do seu silenciar. Por que eu estou falando silenciar, gente? Porque nós convivemos em uma família. E a família, nós queiramos ou não, é a célula-mãe de uma sociedade. E se a sociedade está doente, é porque a família está doente. Então, é o alerta. Nós somos pais, nós somos mães, nós somos irmãos, tios, avós.
Podemos, se nós não tivermos nada, como no digital também, nós temos até um cachorrinho, uma plantinha, nós temos alguém. Então nós temos que estar despertos, porque nós somos seres inteligentes, que tem que raciocinar, que tem que distinguir o que é certo, o que é errado, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, fez bem para vocês virem hoje aqui à Casa Espírita? Ótimo! Estou aqui, vou aproveitar. Vou tirar tudo que eu puder desses momentos. Ai, fui levado para uma festa e nem já tive que ir, por uma questão de sociedade, uma festa barulhenta, aquele pessoal tocando aquelas músicas. Não tem problema, eu estou lá e busco, né, o meu interior, eu pensar na coisa positiva, desligar daquela música barulhenta. E assim nós vamos, com a nossa consciência desperta, levando esse nosso pensamento ao divino. E aí, como é que nós adoramos? Depois nós vamos dizer como é que a gente, qual é o símbolo principal aqui da nossa adoração. Vem depois. Eu deixei para o final. A gente usa o meio exterior? Eu falei que eu uso, não falei? Você deu um exemplo para vocês? Eu olho a planta, eu olho o animal, eu olho um sorriso. Mas será que o exterior ou a exteriorização é tudo? Os paramentos externos de um templo religioso pode ser cheio de adornos, não pode? Pode ter vela, pode ter santo, pode ter flores e pode ser um templo simples, como normalmente são os templos espíritas. Quem está frequentando aqui pela primeira vez ou uma das primeiras vezes pode ver. É uma cadeira, uma mesa, simples, sem muito ornamento, que o que importa é o interior. O interior do centro espírita? Sim, mas o interior nosso. O que a gente tem lá no nosso íntimo. Como é que a gente faz essa contemplação, buscando um sentimento bom, um sentimento alegre? Porque nós buscamos a felicidade, mas nós buscamos a felicidade no meio exterior. Eu preciso ter um carro maravilhoso, eu preciso ter uma casa maravilhosa, eu preciso ganhar não sei quanto, eu preciso trabalhar não sei quanto. Mesmo que isso lhe custe, desculpa eu falar, a saúde física. Que eu conheço, e vocês devem conhecer gente que trabalha, se puder, 24 horas por dia. Às vezes precisa, ótimo, mas nós temos que ter um tempo para nós. Nós temos que ter um tempo para aquele que a gente ama, seja ele quem for. Seja o nosso companheiro, o nosso cachorro, a nossa planta, o nosso Deus, o nosso centro, a nossa igreja. Nós temos que ter um tempo íntimo para cultuar esses belos sentimentos. Aí eu botei postura. Eu estava ouvindo hoje, antes de vir para cá, uma palestra, porque eu nem gravei de um palestrante espírita, que ele estava falando sobre a lei da adoração, e ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Ele disse assim, numa casa espírita, quando a gente fala assim, vamos orar, aí todo mundo ajeita a cadeira, acerta, direito, põe a mão, postura. Será que precisa tudo isso para orar? Se eu acabei de dizer que a gente ora andando, falando, comendo, a gente ora de qualquer jeito. Mas nós temos isso, da onde que a gente traz isso? Lá do nosso passado, gente. Nós viemos, felizmente ou infelizmente, eu digo felizmente, nós passamos lá, nós fomos lá da turma do Barrabás. Certamente. Se Emmanuel, que é Emmanuel, né, estava lá, imagina nós. Né? O que nós fomos? Será? Aí a minha irmã disse assim, eu não sei o que eu fiz, que eu pus Jesus
falei, hoje mesmo. Mas ela não acredita em reencarnação, então ela fica brava. Eu falei, certamente você estava lá e deve ter posto uma pedrinha, alguma coisa. Então, às vezes a gente tem esse linguajar, mas é a forma de nos despertar, né? Então, essa postura é uma postura íntima. Então, eu posso estar andando, o meu pensamento elevado, pensando nos espíritos superiores, pensando em Bezerra de Menezes, pensando no meu anjo de guarda, e eu estou relaxada. Não preciso estar ajoelhada. Isso é importante para alguns espíritos, e nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós só estamos levantando pontos, né? Então, para certas pessoas, isso é importante. Ter uma vela acesa, ter uma imagem, ajoelhar-se, né? Tem uns que falam alto, tem que gritar em praça pública. É o momento dele. Mas a gente sabe que não precisa disso. Vocês lembram da história do fariseu e do publicano? Alguém lembra aqui? Quem lembra dessa passagem do fariseu e do publicano? Diga lá, diga para nós. Ele estava orando num templo, aí o fariseu era mais assim, orgulhoso. Eu não tenho pecado nenhum, então não sou como esse publicano, e é naquela postura. E o publicano nem sequer olhava para cima, e tudo ele de cabeça baixa. Meu Senhor, perdoe-me. E aí ele pergunta assim, quem foi perdoado, né? E aí, qual a postura, né? A postura do orgulho, do eu sei, eu sou melhor. Esse aí, ele não sabe rezar, ele nem ajoelha, ele fica em pé para orar, olha que coisa. E a gente fica preocupado com isso. Nós temos que ter um olhar voltado para nós, não para o que nos serve. Essa é outra questão. Não é o exterior, é o interior, né? Então, a postura local, se nós falamos em postura, falamos em local. Local em qualquer lugar, né? Tem um momento aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou até ler para vocês, porque no final eu quero que vocês façam um link, usar uma palavra moderna, né? Com uma oração que nós vamos botar no final, que é uma música. Então eu vou ler para vocês isso aqui, porque eu acho muito importante. Está no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedir e obtereis. Que coisa linda, né? Então, o que eu pedir, eu recebo? Posso receber. Vai depender do merecimento. Então, ele disse assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, fariseus. Jesus sempre falava sobre hipócritas fariseus, né? Que eram os donos da lei, mas que só falavam, né? Que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Gente, vosso quarto é o meu quarto físico? Porque antigamente tem gente que nem tem quarto. Cá entre nós, não é verdade? Estou errando? Tem gente que mora embaixo de uma ponte. Como é que ele vai procurar um quarto? Entrai para o vosso quarto. Entrai para dentro de você. Olhe para dentro de você, para o seu íntimo. E fechada a porta. O que é essa porta? É aquela questão que nós falamos dos pensamentos. Tentar com que as outras coisas não invadam o nosso pensamento, para que essa ligação, fonte e esse fio de luz que vai acender, seja feito da melhor forma possível.
Então, a porta fechada é evitando essas coisas que nos atrapalham. Tem pessoas que só sabem orar no quarto fechado. Ótimo, é a forma com que elas encontraram para orar. Orai o vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, aí a gente fala assim, se ele sabe tudo, então para que eu vou pedir? Ele sabe o que eu preciso. Mas como é que é o nome do capítulo que eu li aqui para vocês? Pedi e obtereis. Então, não é transformar a nossa oração num petitório, mas a gente pode pedir sim. Pedir para a nossa tranquilidade, pedir pelos nossos entes queridos. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho, tem uma coletânea de preces. E ele fala pelos obsediados, pelas aqueles que já se foram, pelos nossos entes queridos, pelos que estão aflitos. Então, a oração não é só por nós, é para todos. A gente ora por nós e pelos que nos servem, né? Então, vocês guardaram essa mensagem para a gente fazer o link que eu vou deixar para o final. Pode passar. A pergunta 653. Vocês viram que eu já pulei das 649 para 653. Aí é a lição de vocês, tá? Aprendizado para vocês. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Aí, indo de encontro àquilo que eu falei lá da exteriorização. Olha a resposta. A adoração verdadeira é do coração. Por que coração? Porque o coração é o símbolo dos sentimentos. Dos sentimentos que podem ser bons ou maus. Mas que a gente tem que buscar sempre o sentimento puro. Bem-aventurados os puros de coração. Né? Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Gente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele vê até aqueles nossos pensamentos mais escondidinhos lá, que você pensa assim, fulano de tal, você pensa, você não falou, mas Ele vê. Então, olha só, Ele vê tudo, Ele é nosso Pai, né? É um Pai misericordioso e bom, que quer o melhor de cada um de nós. Então, Ele tem sobre vós o seu olhar, mas nós temos que nos voltar com a nossa vontade, que é um gabinetezinho que a gente tem aqui no cérebro, gabinete da vontade e do entendimento, nos voltar para ter essa vontade de querer adorar, de querer amar. E aí, vamos pensar, como é que a gente pode adorar a Deus? E olha, eu falei só sobre isso até agora, mas vamos lá. Como é que a gente pode adorar a Deus? Puxa vida. Fazendo bem. Fazendo bem. O que mais? Ajudando o semelhante. O que mais? Repartindo com o próximo. O que mais? É ação. E sozinho, o que eu posso fazer? Orar. Orar. Fazer uma prece. Né? Essa é a ligação. A ligação está nas nossas atitudes, nas nossas ações e no nosso pensamento se conecta com a fonte divina. Então, Ele nos intui, nos põe à vontade e nós agimos. E nesse meu agir eu estou orando. Eu estou arrumando essa planta. Eu estou orando. Querendo que ela fique bonita. Que ela fique bonita aos olhos dos outros. Né? Então, vamos lá. Orando. Resposta assim, a mais importante no momento que a gente destacou. Todas são importantes. Então, qual o caráter geral da prece? E olha o que os Espíritos nos responderam. A prece é um ato de adoração. Bom, a gente já sabia isso.
Orar a Deus é pensar nele. Pensamento, primeiro momento lá que eu coloquei, é aproximar-se dele, ou seja, é eu me colocar em comunicação com ele, né? Esse fato de eu orar. É pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Isso aqui quase que um chavão da doutrina espírita do que tem na prece. A prece tem louvor, a prece tem um pedido e tem um agradecimento. Então, o louvor, por exemplo, quem gosta de ler o Velho Testamento, segundo os estudiosos, os salmos são verdadeiros louvores a Deus, que eram músicas que eles cantavam. Então, são louvores, como se louva a Deus. O pedir eu não preciso nem dizer para vocês, né? Porque esse nós somos craque, né? Puxa vida, oh meu Deus, eu queria tanto ter uma forcinha para conseguir fazer aquilo. Estou pedindo. Poxa Deus, eu queria que meu pai, que está acamado no hospital, que ele recebesse auxílio dos Espíritos da mente. Estou lá pedindo. E agradeço. Esse é um pouco esquecido por nós. Eu sinto informar vocês. Porque eu tenho uma amiga que ela quase não sai de casa por problemas vários. Então ela me liga sempre, quando eu abro a janela, eu agradeço a Deus porque eu estou com mais um dia de vida. Olha que coisa. Será que a gente faz isso? A gente acorda já pensando no café que vai tomar, no não sei o que tem que fazer, na criança que tem que levar para a escola, e assim vai. Mas a gente agradece. Agradecer porque tem um filho que eu posso levar à escola, que ele tem uma escola para ir. Tudo isso são formas da gente orar. Pode passar. Jesus, o nosso mestre, vocês acham que ele ensinou a gente a adorar? O que vocês acham? Gente, o que vocês acham? E como que ele ensinou? Ele é o nosso mestre, que a gente sabe que é o Espírito, guia e modelo de nossas vidas. Está lá no livro dos Espíritos. Se ele é o guia e o meu modelo, eu vou me guiar nele, tentar buscar esse modelo, o que ele fez. Aí vamos ver o que ele fez? Ele foi direto. Ele conversou com seus discípulos. Cada dia dele era observando a natureza e dando um ensinamento. As parábolas que nós achamos tão difíceis de ser estudadas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, tudo ele observava, contava aquela história e deixava esse ensinamento para nós. A doutrina espírita vem aos pouquinhos abrir aqueles ensinamentos que nós achamos ainda um pouquinho difícil. Mas ele falava de forma simples, era conversando. Mas ele tinha os momentos de oração. Vocês lembram? Quantas vezes ele se retirava do grupo dos discípulos, dos apóstolos, onde ele estava, para orar? No seu íntimo com o Pai? Quem foi que deixou a mais bela oração para nós? Pai nosso que estás no céu. O sermão das montanhas é uma verdadeira oração. Então ele ensinou dessa forma simples. E nós, se a gente souber um pouquinho, ou tentar fazer algo semelhante, já estamos nos transformando. E para que ele nos ensinou isso? Para que Jesus, para que nós adoramos, para que nós fazemos a fé? Para que vocês acham que a gente faz isso?
evolução. Por quê? Porque nós precisamos caminhar, nós precisamos progredir, subir na escala evolutiva de espíritos imperfeitos para espíritos bons. Então nós vamos caminhar. Então isso tudo é para que a gente se conduza ao caminho que Ele deixou para nós. Ele deixou tudo ali para a gente. Agora a gente tem que caminhar com nossa força, com a nossa vontade, com o nosso entendimento, com as nossas orações, com as nossas ações. Então, pisando aqui e acolá, momentos difíceis, momentos fáceis, obstáculos enormes que temos que passar. Mas nós vamos conseguir. Se nós mantermos a nossa fé, a nossa confiança, porque oração é confiança em Deus. Não é desistir, não. Eu já cansei de pedir. Eu peço, ele não faz nada por mim. Calma, continua pedindo. Ele vai ouvir. Ele ouve no momento que nós precisamos, ele dá aquele empurrãozinho. Né? Não tem aquela passagem que conta que ele estava caminhando e tinha 2 pezinhos atrás. Aí ele fala, pô Jesus, a hora que eu mais precisei eu não vi as suas pegadas, só vi 2 que eram as minhas, porque nesse momento eu te segurei no colo. E ele é assim que ele faz conosco. No momento que a gente precisa, ele nos abraça, nos acolhe. Mesmo que a gente esteja desesperado, ele vai arrumar uma brechinha para que a gente acalme, serene e ele intua. Levou o pensamento, ele chega. André Luiz, no umbral, a hora que ele lembrou, chegou ao céu. Ele ficou 4 anos sem lembrar. 4 ou 8 anos sem lembrar. Nós, não sei quanto tempo nós estamos aí, né, a caminhar. Então, para que nos conduzir a nós e aos seus discípulos, o caminho que a ele conduz. Então, esse é o movimento. Passa a próxima. Aí eu coloquei, né, a postura do fariseu lá e do publicano. O fariseu com todo orgulho, com toda a pompa, como muitos se colocam, e o outro simples, humilde, pedindo, eu pequei, eu errei, meu Deus me perdoa. Essa é a oração verdadeira. Essa é a oração sentimento. A prece torna melhor o homem? Porque está a resposta lá. Eu ia perguntar para vocês, torna ou não torna? Claro, sim. Porquanto aquele que ora com fervor, confiança se faz mais forte contra as tentações do mal de Deus. Contra tudo que nos tenta, né? Lá no Pai Nosso ele fala, livrai-nos das tentações. Mas se a gente pensar nisso mesmo, livrai-nos das tentações, e faz forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir, e manda mesmo, gente. Existem milhões de exemplos, livros espíritas a dar. E nós temos exemplo dentro da nossa casa, que a gente sabe de como nós somos assistidos. Este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. É pedir com sinceridade, com humildade, com amor. Passa adiante. Qual é o objetivo, então, da prece? Mobilizar a força viva do universo, mobiliza as forças, o fluido cósmico universal, mexe na nossa vontade, mexe na nossa consciência, brota o sentimento de amor, entrega-se a Deus com confiança e humildade. Poxa, eu estava tanto faltando confiança em mim, que está a palavra 2 vezes ali, tá? 2. É confiar. Adiante. Distinguir. Isso aqui eu li esse livro aqui da Sandra Borba Pereira, que era Perguntas que se faz a Jesus, que eu deixei a pergunta no final aqui. E o Raul Teixeira diz que a gente tem que distinguir o religiosismo da religiosidade. O religiosismo, ele fala assim, é aquele que faz um mise-en-scène.
Sabe? Vocês sabem o que é mise-en-scène? É um verdadeiro artista. Sou ótima, sou maravilhosa, eu posso tudo, estou ótimo. Ai, você está bem? Ai, melhor não pode. É uma coisa assim, sabe? E aí ele diz assim, essas são as almas infantilizadas, as almas caprichosas, que ainda precisam desse mise-en-scène. Está errado? No momento, aquele espírito está precisando daquilo, desse mise-en-scène, até que ele desperte a consciência e saia desse capricho, né? Eu faço. É assim que as crianças fazem. Eu não vou. E agora, então, eles estão terríveis. Terríveis. Religiosidade. Religiosidade é esse sentimento interno. Então, a religiosidade, o ser, é religião. Religião é de religar, de ligar ao Pai. É um sentimento de harmonia e vivência da lei do amor. Então, a gente tem que distinguir nas nossas orações, quando nós estamos sendo o fariseu, ele era fazendo um religiosismo, o outro, o publicano, era religiosidade. E, para finalizar, eu nem vou ler isso para vocês, não, mas eu só vou falar. Tem um cientista de São Paulo que fez um estudo e escreveu esse livro, Espiritualidade e Cuidar com o Paciente, da importância que a religião, que a prece, que a oração, que o pensamento positivo tem nas doenças. Aí ele diz assim, muitos pacientes são religiosos e crenças religiosas os ajudam a lidar muito com o aspecto da sua vida. Crenças religiosas influenciam decisões médicas. É impressionante isso. Tá? Quando você tem uma equipe orando junto com aquele ser médico, tem o Frutuoso, que vocês já devem conhecer, o Frei Luiz, né? É um médico oncologista, e ele conta as coisas que você fica bobo. E ele não era espírito. Agora que ele se tornou espírito, agora não, já tem um tempinho. Então, a importância de que nós podemos auxiliar numa decisão médica, né? As atividades, as crenças, a melhor saúde, a qualidade de vida, tudo faz parte da nossa vida. Se nós buscamos a felicidade, a plenitude, é aí, né, que está o nosso ato de adorar, para sermos plenos no corpo e no espírito. E, consequentemente, no pé de espírito que liga os dois, né? Passa adiante. Então, como é que nós adoramos? Aí eu botei a mesma pergunta que a Sandra Borba, que também é uma médica paulista, que já desencarnou também. Ela botou essa passagem de Lucas. Olha só que coisa legal. Vocês lembram dessa passagem? O que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Vocês lembram disso? Essa é a passagem que Jesus está no templo e que ele sai e cura o ser de mão mirrada. E aí ele dá a seguinte lição: se a sua ovelha estiver a sofrer num sábado, você vai acolher a sua ovelha. Você não precisa estar no templo. Você está fazendo ali uma ação, uma atitude de oração de bem. Então é isso que é importante. Às vezes eu não sei orar. Às vezes eu não sei orar. Não tem problema. Todo mundo fazendo um monte de palavras bonitas, cheias de não sei o quê. O próprio Evangelho tem. Gente, não precisa decorar, não precisa nada disso. Precisa do nosso coração na prece, do nosso sentimento. Então, às vezes, eu facilito um grupo do Livro dos Espíritos. Então, aí cada vez é um que faz a prece. Ai, Inês, eu não sei. Aí eu falei, olha só, fala o que está no seu coração. Pronto, aí ela fala, agradeço por estar aqui nesse grupo de estudo e por eu estar aprendendo tanto. Pronto, tá bom. É uma oração. É isso. Então, como adoramos, vamos devagarzinho, cada vez a gente vai evoluindo mais. Eu acho que é o último. O sentimento de hoje para vocês escutarem todo esse meu falatório é uma gratidão. Mas eu deixei para vocês aqui
para fazer o link de uma música de um cantor, que não é todo mundo que gosta dele, porque a gente tem as nossos adorar cantores, né? Cada um o seu. Mas essa música, eu diria que foi inspirada, porque ele diz exatamente, é o link daquela passagem que eu li para vocês aqui no início, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, né? Vá para o seu quarto. Olha só a música, gente, e esse é o meu final para vocês, tá? Prestem atenção na letra. A gente tentou baixar o vídeo, mas isso acontece.
sozinho, não precisa de ninguém. Que Jesus esteja conosco, que a gente possa falar com Deus sempre que tivermos a vontade. Que Deus esteja conosco.